5 maneiras de combater a umidade em casa. Nada é mais assustador do que uma mancha de umidade que estraga suas paredes ou causa problemas para sua saúde. Aqui estão algumas dicas para lidar com esse problema. A umidade é um problema real em muitos lares, principalmente aqueles localizados em áreas mais propensas a sofrer com esta condição climática. Felizmente, existem alguns truques simples para combater a umidade em casa. Aqui falaremos sobre como você pode se livrar desse problema e das suas consequências. Quais consequências a umidade tem em uma casa? Assim como no ambiente externo, uma porcentagem de umidade interna que exceda 40% ou 60% é considerada alta, de acordo com este relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e pode causar diferentes problemas na sua casa. Estes são alguns deles: ácaros, mau cheiro, bactérias e fungos, mofo nas paredes e cantos, deterioração dos móveis e vários objetos. Além de criar uma má impressão, a umidade representa um problema de saúde. Aqueles que mais sofrem são as pessoas alérgicas ou que sofrem de doenças respiratórias. Portanto, é muito importante tomar todas as medidas apropriadas para remover a umidade de uma casa. Como podemos fazer isso? Aqui estão algumas recomendações. Truques para combater a umidade em casa. 1. Ventilação. Podemos dizer que esta é a principal de todas as recomendações que apresentaremos aqui. Você deve sempre manter a ventilação adequada em sua casa, principalmente nas áreas onde pode ter problemas de umidade. O ar-condicionado pode ajudá-lo a manter as áreas da sua casa livres de umidade, onde não houver muito ar natural. De qualquer forma, não abuse, é necessário que o ar que respiramos seja um pouco úmido para evitar doenças pulmonares, conforme declarado neste relatório da Fundação Lung Foundation, e a congestão nasal. 2. Reconheça as fontes de umidade. Se você encontrar uma área da sua casa onde a umidade é muito alta, deve procurar a causa desse problema. Em geral, se houver canos quebrados ou vazamentos de água em locais que não estão à vista, isso se reflete nas paredes. Pouco a pouco, elas começarão a manchar. Você deve ter em mente que, se não tentar resolver esses vazamentos imediatamente, a condição pode ser agravada e causar inundações. 3. Use um desumidificador. Este aparelho é ideal para regiões chuvosas ou frias. Nelas, a umidade geralmente se acumula facilmente, já que não há possibilidade de ventilar a casa permanentemente como em outras áreas. Portanto, se você quiser combater a umidade em casa, pode usá-los para absorver e drenar a umidade com facilidade. 4. Remova a umidade com sal. Para fazer isso, você precisará de um recipiente plano e 1 kg de sal grosso. Basta colocar o sal no recipiente, e após 1 ou 2 dias você terá absorvido grande parte da umidade. O sal é um dos elementos com maior capacidade de absorção. Além de ser muito útil para remover a umidade em casa, também pode ser usado para remover manchas nas roupas. No momento em que você perceber que o sal está muito úmido, ou até mesmo preto, será hora de substituí-lo. 5. Outros truques para evitar a umidade. Além das recomendações citadas acima, também é importante evitar que a umidade entre ou permaneça na casa. Como conseguir isso? Com estas dicas simples. Quando você cozinhar, ligue o exaustor de ar. O aquecimento do ambiente nunca deve exceder 20 graus Celsius,
pois isso favorece o aparecimento de umidade nas paredes e ambientes. Quando você lavar roupa, pendure-a para secar do lado de fora. Se você deixá-la dentro de casa, a umidade será transmitida para o resto do cômodo. Não acumule muitas plantas no mesmo ambiente. Isso favorecerá a produção e conservação do vapor, que é o vapor que certos elementos emitem. Finalmente, você também deve levar em conta aspectos como iluminação natural e correntes de ar em casa. Janelas e portas devem ser colocadas de forma a incentivar a entrada de luz solar. Além disso, você também pode pensar em mover os móveis, para permitir que o ar circule pela sua casa.